Deus. Abra a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Palavra que foi lida, não é? Então, nesse texto, irmãos, da primeira epístola, nós já vimos na reflexão passada a prática da palavra de Deus, não é? Depois vimos que, antes disso, vimos que a tentação, como é que você pode vencer a tentação. E agora vamos meditar nesse aspecto aqui da mensagem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui nós vemos a lei da perfeita liberdade. Qual será, amados, a perfeita liberdade? Não é? O homem sem Deus aí fora diz: eu não quero ser crente porque eu quero viver, gozar a minha mocidade, quero viver a minha liberdade. Quando eu era militar, colegas meus diziam: mas Elinaldo, como é que você é crente? Um rapaz novo ainda, não é? Eu tinha 18 anos quando entrei na vida militar. E dizia: não, a gente precisa gozar a mocidade, ter liberdade. Olha, irmãos, e muitos daqueles que diziam que tinham liberdade, pereceram na bebida, pereceram nas coisas enganosas dessa vida. Eles achavam que eram livres, entende? Tive de responder mais de uma vez. Olha, alguém dizia: não, Elinaldo, religião, igreja é para velho ou para criança, não é para pessoa jovem que precisa desfrutar a sua mocidade. Eu dizia: companheiro, vocês estão enganados, muito enganados. Na casa do Senhor, na igreja, nós temos uma alegria. Eu dizia assim: nós somos o povo mais alegre da face da terra. Ele dizia: como assim, só cantando aqueles hinos? Eu digo: olha, companheiro, você para se alegrar no final de semana, vai para o clube, não é? E ali você tem que pagar pela bebida, pelo uísque, pela cachaça, pela cerveja. Você, para se alegrar um pouco lá, tem que pagar. Tem que pagar o clube todo mês. E quando vai, as coisas não são de graça, tem que pagar. Então, a sua alegria, você tem que pagar para ter essa alegria. E tem mais, essa alegria é passageira. Quantos colegas meus eu vi chegar no quartel, não é? Cheio de ressaca, doente, a cara inchada. Me lembro que uma vez um disse assim: eu não sei quem inventou segunda-feira. E chegava muito cansado e doente de passar um fim de semana nas coisas dessa vida que não dão alegria verdadeira, não é? Vi, por exemplo, quando estávamos em forma no quartel, todos que foram militar sabem, né? Começa o expediente, o comando coloca a tropa em forma. Todos, oficiais, praças, sargentos, soldados, etc. E aí o comandante, aí a banda toca lá um hino, o hino nacional, outro hino, a bandeira, etc. e tal. Depois o coronel comandante dá uma palavra para toda a tropa. E numa segunda-feira, aqui ao meu lado, eu estou lá na posição de descansar, é assim, viu? Sentido e as mãos juntas da perna. Vamos descansar. De repente, um colega meu cai para o lado desmaiado. Porque ainda estava sob o efeito, não é, do desgaste do organismo pela bebedeira. Vi, por exemplo, um colega meu que também achava que era livre e gozava da liberdade. Ótimo sargento, ótimo profissional. Segundo sargento, como eu fui lá no exército, não é? E ele vivia
também na vida de bebida no final de semana. E eu dizia para ele: rapaz, deixa essa vida. Deixa essa vida. Ou você acaba com a bebida, ou ela vai acabar com você. Eu era bem novo, né? Mas aconselhava eles. E o convidei para a igreja. Olha, eu te convido para a igreja domingo, lá no Templo Central em Natal. Ele se animou e disse: eu vou. Olha, o culto começa às 7 horas, 19 horas. Eu estarei lá embaixo, que a igreja tinha uma escadaria, para entrar com você. Pensei até que ele não ia. Estava lá às 7 horas em ponto, Praça Gentil Ferreira. 7 horas ele não chegou, 7h30 não chegou. E meu Deus, será que o colega não vem? Não é? 7h45 não chegou. Por volta das 20 horas ele chegou. Rapaz, pensei que você não vinha. E subimos. Ele assistiu o culto lá, tudo. Mas na hora do apelo não aceitou, não se entregou. E continuou na sua velha vida. Um dia eu recebo uma triste notícia. Elinaldo, sargento fulano faleceu. Meu Deus. Falei de Jesus para ele. Me lembro que uma vez ele foi preso, irmãos. O homem que se julgava livre foi preso, porque foi encontrado bebendo fardado. É considerado uma falta grave. Eu estava de serviço naquela final de semana, de um dia para outro, não é? E fui lá conversar com ele. Mas fulano, rapaz, você aí, Elinaldo, infelizmente, olha, falei de Jesus para ele, você aceite a Cristo, deixa essa vida, vá servir a Deus. E ele ficava pensativo, mas nunca tomou uma decisão. E enfim, aquela notícia triste. Fui ao seu velório, pude ver o corpo do meu colega ali naquele caixão. Meu Deus, se ele tivesse aceitado Jesus como Salvador, podia morrer, porque todos estamos sujeitos à morte, mas não seria aquela morte, não. Sabe o que é isso? Faltou ele entender que existe a perfeita liberdade. E sabe onde está a perfeita liberdade? Jesus disse: se o Filho do Homem, que era ele, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dê glória a Deus por isso. A verdadeira liberdade está em Jesus, está em servir a Deus, está em ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Lamentavelmente, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas do mundo não alcançam essa verdade, não alcançam essa mensagem de libertação que Jesus trouxe para o mundo. Não. Infelizmente, a maioria está enganada, está iludida, não é? Nas suas inclinações humanas, preferindo os falsos prazeres que o mundo oferece. A Bíblia diz que existem 3 inimigos da gente: a carne, o mundo e o diabo. A carne não é o corpo, vou logo avisando. O corpo é uma maravilha de Deus. O corpo é uma bênção de Deus. É tão importante o corpo, que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, proveniente de Deus. E diz mais: glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus, agradeça a Deus. Uma vez eu perguntei a um colega, também no quartel: você já agradeceu a Deus pelos olhos? Ele disse: nunca. Agradeceu pelos ouvidos? Nunca. Agradeceu pela boca? Também não. Pelo nariz? Não. Pelos braços? Não. Pelas pernas? Não. E assim eu creio que a maioria de vocês ainda não fez isso, mas deve fazer. A pessoa só se lembra de agradecer a Deus pelos olhos quando perde a visão. Não é verdade?
Quando perde um braço, meu Deus, aí vem a importância. Ele diz, pois é, você deve agradecer a Deus por tudo, né? Todos os dias devemos ser gratos a Deus. Como diz o Salmo 103, versículo 1 a 3, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Agradeçamos a Deus porque estamos na casa do Senhor. Agradecemos pela liberdade de estar cultuando a Deus. Mas agradece a Deus pela perfeita liberdade que é ser salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Diz também aqui que a pessoa, o crente, não deve ser ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, e assim será bem-aventurado. Grande parte dos crentes, irmãos, ouve a mensagem, acha bonito o pastor pregando, um preletor, etc., mas entra no ouvido e sai no outro. Não adianta isso. Diz o Apocalipse, né? Sede cumpridores da palavra, e bem-aventurado aquele que ouve, que ouve, o que lê e o que guarda as palavras desta profecia. Não é só ouvir, é ler a Bíblia, que a maioria não lê, e guardar a palavra, ou seja, ser fazedor da obra. Só é bem-aventurado perante Deus quem pratica, quem faz aquilo que ouve na palavra de Deus, não é? Meus irmãos, Jesus disse, sereis meus discípulos, em João capítulo 15, se fizerdes o que eu vos, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, e sereis meus discípulos, se guardardes os meus mandamentos. Agora devemos fazer uma avaliação. Estamos guardando os mandamentos do Senhor? Se estamos, somos discípulos dele, não é? Se estamos fazendo o que ele manda, se fizer o que ele manda, somos mais do que discípulos, somos amigos de Jesus. Não existe amigo melhor do que Jesus, não é, irmãos? Não existe amigo melhor. Você pode ter uma pessoa amiga sua, não é, a quem você preza muito, e a Bíblia diz, né, que aquele que tem muitos amigos, não é, pode gabar-se, está vendo? Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Mesmo esse amigo não supera a amizade do maior amigo chamado Jesus. O seu maior amigo está com você conversando, mas não pode estar na sua casa com você, não pode estar de manhã, de tarde, de noite, toda hora. E se você tiver um problema sério, muitas vezes ele não pode fazer nada. Mas o amigo Jesus é diferente. Ele não só está conosco, ele não só está conosco todo momento, mas ele nos ouve, ele nos atende, ele nos ajuda, ele nos guarda em todos os momentos da vida. Glorifique a Deus por isso. Então devemos fazer a obra para ser bem-aventurado. E o 26 diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, cuidado, essa é uma das maiores doutrinas acerca de religião. Religião. A origem da palavra religião é do verbo religare, do latim. A religião, segundo a visão humana, é o meio de você se ligar com Deus, ligar com a divindade, religião. Mas muita gente, a religião é tão fraca que não liga coisa com coisa, não liga ninguém com Deus. E de fato, quem nos liga a Deus não é a religião. Quem nos liga a Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, com a palavra de Deus segundo Timóteo, não é? Só há um mediador, um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo que se fez homem, ele nos liga com Deus, não é? Glória a Deus. Em São João capítulo 15 ele diz, não é? Tudo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glorifique a Deus por isso.
Veja a importância de você ter Jesus como seu amigo. Viu, meu irmão? Olha, se você tiver de perder a amizade, perca a amizade de qualquer pessoa, na escola, no trabalho, em casa. Perder a amizade é ruim, mas nunca perca a amizade de Jesus. Nunca perca, nunca faça nada para perder a amizade do nosso querido e amado Jesus Cristo, não é? Então, se alguém de vós cuida ser religioso, aí aqui é uma palavra negativa, e não refreia a sua língua, não refreia a sua língua. Meu irmão, tem gente que é linguarudo na igreja. Eu uso essa figura, né, da língua de gravata. Isso não foi eu que inventei, não. Foi um pastor de João Pessoa. Uma vez eu fui pregar lá, não é? Por sinal, foi de um culto que eu nunca esqueci. Nunca esqueci um culto como aquele. Cantaram 25 hinos, irmão. O pastor me convidou daqui lá de Natal para ir pregar. Aí eu pensei assim, acho que ele dá a oportunidade lá para as 8h30. 8h30 estava cantando, um conjunto, cantor, outro e tal, era um evento, não é? Aí eu disse, Jesus amado, 8h30 o pastor não deu oportunidade. E eu preparei um sermão bonito, baseado na Bíblia, sabe, irmão? Preparei, orei, entendeu? Preparei o sermão para pregar naquela noite, pelo menos uns 40 ou 50 minutos. 9h, eu pensei que o pastor ia dar oportunidade. Não deu, de misericórdia. E agora? Chega, Jesus, esse sermão aqui, eu pensei que ia terminar de 9h30, né? Não sei como é que vai ser, mas vamos lá. 9h15, nada. 9h30, pronto. Se me der a oportunidade, aquele sermão já não posso pregar mais, tem que Deus me dar outra palavra. 9h30, irmão. Aí o pastor, ele disse, pronto, agora não é possível, né? 9h30. Ele disse, irmãos, tem um conjunto aqui que veio tão longe e só cantou um hino. Vamos ouvir mais uma vez. Bom, quando me deu a oportunidade, foi 9h15. 9h15. Eu digo, Jesus, e agora? Agora? Eles não vou pregar o que eu trouxe, não. Dei uma palavra, não foi uma saudação, porque a saudação deve ser em torno de 5 minutos no máximo. Mas dei uma palavra, conforme Deus me concedeu, encerrei às 22h, agradeci o convite, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele culto foi que eu ouvi essa expressão. Tem irmão que é a língua de gravata. A língua é tão grande que ele não precisa de gravata. Misericórdia. É só enrolar no pescoço, né, desse aqui, vira gravata. E eu descobri que tem irmã que tem língua de cinto. Não precisa não, é só esticar a língua e enrolar na cintura, segura a roupa. É pessoa de língua grande, irmão, falador, linguarudo, murmurador. Cuidado com isso. A maioria dos que não entrou na terra de Canaã não foi por causa de adultério, não. Foi por causa de língua grande. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Miriam, murmuraram contra Josué. Foi uma coisa terrível. Não entraram. Que Deus nos guarde. Tiago disse que devemos saber cuidar da língua, não é? No primeira parte eu expliquei isso aqui. Então, aquele que não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ou seja, pessoa que está na igreja, diz que é crente em Jesus, e é um linguarudo, uma linguaruda, a religião dele é vã, não serve para nada. Não serve para nada. Está dizendo que é língua vã. Mas ele agora passa para uma palavra positiva, não é? A religião pura, olha só, irmão. A religião pura e imaculada. Imaculada quer dizer sem mancha, né? Sem mácula. Aí a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Tiago é irmão de Jesus. Veja que mensagem ele recebeu, não é? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Está vendo aí o que é a verdadeira religião? Que agrada a Deus? Não é? Aí alguém pode pensar, bem, então é só fazer filantropia, fazer as coisas em prol dos outros. Mas aqui diz, guardar-se da corrupção do mundo. Para você se guardar da corrupção do mundo, você tem que se santificar. Mas vamos ao primeiro aspecto da verdadeira religião. Não é só se ligar com Deus e esquecer os outros. Isso passa a ser uma religião egoísta. Eu estando bem com Deus, eu falo línguas estranhas, eu profetizo e pronto, está tudo bem para mim. Não, senhor. Não, senhor. Você tem que, primeiro lugar na sua vida, é servir a Deus. Primeiro lugar é Deus, Ele não dá o primeiro lugar a ninguém. Mas você precisa demonstrar o amor. E o amor não se demonstra só com palavras. Não. Para você demonstrar que tem um amor de Deus na sua vida, você tem que demonstrar através do seu testemunho, das suas obras. Lá na frente, em Tiago 2, vamos ver que a fé sem as obras não vale nada. A fé sem as obras é morta, não é? Jesus diz lá em Mateus, não é? Ele diz assim, olha, que vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Veja a nossa responsabilidade, nós somos a luz do mundo. O mundo não deve nos iluminar, porque o mundo está em trevas, irmãos. Crente é luz. Se o crente deixar de ser luz, é uma miséria, uma desgraça. Ele diz, não se esconde uma cidade sobre um monte, não. Aí ele diz, assim resplandeça a vossa luz, quer dizer, o vosso testemunho, diante dos homens. Para quê? Para quê? Para que veja a sua fé, veja como você prega bem, veja como você canta bem, como ensina bem. Não, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ninguém vai glorificar você, a Deus, porque você é crente. Não, você glorifica. Agora, se o mundo vir que você tem boas obras, boas práticas, na sua casa, na sua família, na escola, no trabalho, na igreja, sim, isso será motivo para que eles deem glória a Deus. Então é fazer o bem, viu? Amor de palavra não é amor. O amor tem que ser na prática. A igreja, por exemplo, não pode dar um emprego a todo mundo, não pode dar um salário mínimo a todas as pessoas, não há condição. As necessidades da igreja materiais são muito grandes, mas a obra social faz parte da igreja. Vocês não têm ideia, não é, de quanto a gente ajuda as pessoas que chegam lá no gabinete pastoral pedindo ajuda. E a gente tem que ter muita sabedoria, que descobrimos que há pessoas que são exploradoras, não querem trabalhar, são preguiçosas, mas querem viver pedindo. Não, a gente tem que ter sabedoria. Mas quando a gente vê aquela pessoa realmente necessitada, Deus dá graça e sabedoria e nós ajudamos. Temos o centro social, Eugênio Martim Pires, o Casempo, também faz sua parte, mas só ele não consegue atender, porque os seus recursos próprios, né, dos sócios, são muito escassos. E a igreja é quem chega junto, louvado seja Deus. Aqui está, é visitar os necessitados, os carentes, né? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, 31 a 46, e vamos ver o que é que Jesus diz sobre isso. Vamos ver. Mateus 25, 31 a 46. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus diz. Aliás, do 34 em diante. Mateus 25, 34. Viu? Olha o que diz. Então dirá o rei aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora preste bem atenção. Primeiro, porque tive fome. Olha, é Jesus dizendo: tive fome e deste-me de comer. Segundo, tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Quarto, estava nu e vestistes-me. Quinto, adoeci e visitaste-me. Sexto, estive na prisão e fostes ver-me. Agora preste atenção. Então o justo lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Eles vão ficar surpresos? Não, ninguém nunca viu Jesus assim, não é? Aí, olha só, e respondendo o rei lhes dirá: na verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está vendo? Você não é obrigado a fazer filantropia para todo mundo, mas se alguém precisar de você, você tiver de condição, ajude, dentro das suas possibilidades, tá certo? Porque isso é fazer para Jesus. Lembro de um testemunho interessante, véspera de Natal. Um crente idoso, pobre, chamado Martinho. Ele teve um sonho na véspera de Natal. Quando Jesus aparecia a ele, já pensou ter um sonho assim, né? Jesus aparecendo, dizendo: Martinho, amanhã eu venho te visitar. Eu venho na tua casa. Martinho acordou: meu Deus, Jesus vem amanhã na minha casa. Eu não tenho nada para oferecer a Ele. Como é que vai ser? Misericórdia. O dinheiro que eu tenho é tão pouco, só dá para comprar um pouquinho de comida. Meu Deus, me ajuda. Ele acordou e passou o dia todo preocupado: Jesus, o que é que eu vou fazer? Não é para recepcionar bem, fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa. Jesus veio para a minha mesa, como é que vai ser isso? Não é? Aí de tarde ele saiu, foi na mercearia comprar alguma coisa, não é? Comprou alguma coisa. Ele foi com sua esposa. Aí, quando vinha voltando para casa, aquela comidazinha pouca para ele, e preocupado que Jesus não tinha o que oferecer a Jesus, vai passando um casal de pedintes, mendigos, um homem e a mulher. E aquelas pessoas disseram: Senhor, nos dê uma esmola, estamos com fome. Ele parou assim: meu Deus, já vou levando tão pouquinho aqui. Mas ficou tão preocupado vendo aquele casal tão pobre, sem ter o que comer, entregou o que comprou para ele. Disse: pronto, agora que vai ficar ruim mesmo. De repente a mulher, fazia frio, era noite fria, um lugar frio, e a mulher tremendo de frio. Ela já ia indo embora. Aí a esposa disse: fulano, aquela mulher está morrendo de frio. Tirou o casaco dela e disse: minha senhora, vem cá, vista meu casaco. E foram para casa. E ele ficou: Jesus, que hora Jesus vem? Quando foi de manhã, Jesus não veio até meia-noite. Pronto, Jesus não veio. Mas ele teve outro sonho, em que Jesus dizia, em que Jesus falava com ele, e ele dizia: Jesus, eu não tinha nada para lhe oferecer, ainda bem que o senhor não veio. Ele disse: você
Quando você ofereceu aquela comida, aquele casal pobre, você ofereceu a mim. Quando vocês ofereceram aquela blusa quente para aquela mulher com frio, vocês ofereceram a mim. Está vendo? Isso é a verdadeira religião, irmãos. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não, irmãos. Me lembro quando eu estava em Natal, eu visitava as congregações, não é? Me convidavam para pregar, para falar. E fui na congregação, uma das grandes congregações de Natal. Naquela congregação tinha um cego. E eu vi o cego lá na congregação, louvando a Deus. E qual não foi a minha surpresa, chegar no grande ponto, no centro de Natal, e vi o ceguinho crente pedindo esmola. Meu Deus, tem alguma coisa errada? Uma congregação tão grande como aquela, não cuidar de um irmão desse, e ele tem que pedir esmola aqui. Cheguei lá e coloquei na latinha dele alguma coisa, mas fiquei triste com aquilo. Isso está errado. A igreja pode ter pobres, sim, até porque Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Está vendo? Eu disse a alguém daquela congregação: irmãos, vocês prestem atenção àquele homem. Deus não se agrada de ver ele pedindo esmola, não. Não é? Não. Você não pode dar banquete, mas dar um mínimo para ele? Não pode. Está certo, irmão? Porque a verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e viúvas, suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Existem religiões por aí que se gabam de fazer muita filantropia, não é? De fazer hospitais, abrigos, etc. Mas não combate o pecado. Muitos desadulteram, entendeu? Fornicam, bebem e outras coisas. Por quê? Acham que estão fazendo tudo porque estão fazendo bem ao próximo. Não, tem que fazer o bem e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, se santificar. Amém, meus irmãos queridos? Que Deus nos ajude, nos guarde, nos abençoe, possamos servir o Senhor com alegria, não é?